Olá, torcida alvinegra. Sejam muito bem-vindos ao canal Notícias do Botafogo Oficial e antes das informações de hoje, já deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sino de notificações, para vocês não perderem nenhum vídeo. Primeira notícia: Mastroeni não vem recebendo oportunidades no Botafogo, para o qual está emprestado até dezembro, e também não tem futuro no Atlético PR, clube com o qual tem contrato por mais uma temporada. Segundo informa o portal Tretes, que faz a cobertura do Furacão, Mastroeni não está nos planos da diretoria atleticana para 2026 e já planeja negociar o jogador, que recebe alto salário. O Atlético PR vive um cenário de incerteza sobre que divisão irá disputar em 2026 e considera que manter Mastroeni financeiramente inviável. O clube estuda venda, novo empréstimo ou até mesmo liberação gratuita mantendo parte dos direitos econômicos. O centroavante uruguaio fez apenas 16 jogos pelo Botafogo até o momento e anotou apenas um gol. Com o técnico David Ancelotti, são apenas 38 minutos em campo. O Glorioso tem opção de compra ao fim do empréstimo, que não deve ser exercida. Segunda notícia: com diversos desfalques, David Ancelotti mandou um Botafogo a campo contra o Mirassol com 3 volantes, e o placar terminou em 0-0. Para o clássico contra o Vasco na próxima quarta-feira, dia 5 de novembro, no estádio Newton Santos, o italiano cogita mudanças. A cada jogo eu tenho que avaliar muitas coisas. O Vasco é um time que joga de maneira parecida com o Mirassol, como ideia. Então, temos que analisar bem o jogo de hoje e preparar bem o próximo jogo. Podemos ter algumas mudanças considerando como vamos analisar o jogo e como vamos preparar o próximo jogo, afirmou David. Segundo o treinador, Joaquim Correia, que teve diagnosticada uma lesão na panturrilha, e Savarino podem voltar ao time no clássico. Além disso, o Botafogo poderá contar com Alan, que cumpriu suspensão automática neste sábado no interior paulista. Terceira notícia: o aumento do número de lesões musculares no Botafogo não pode ser apenas obra do acaso. Segundo reportagem do G, neste domingo, o trabalho do preparador físico Luca Guerra, trazido por David Ancelotti, está sendo questionado internamente no clube. De acordo com o site, alguns métodos geraram incômodo, entre eles a intensidade excessiva colocada nos treinos em meio à rotina de jogos e viagens, ou então de pouco propósito efetivo. Só nesta semana, que foi apenas de treinos, o Botafogo teve mais 2 lesões musculares, Marçal e Joaquim Correia, ambas na panturrilha. Savarino também se tornou desfalque devido a uma alteração clínica. Outro problema apontado são as constantes trocas na comissão desde o começo do ano, o que acaba interrompendo a continuidade de uma metodologia de trabalho na preparação física. A necessidade de resultados também acelera a necessidade de contar com alguns atletas, o que aumenta a chance de reincidência de lesão, como aconteceu recentemente com o volante Danilo. Na gestão Luca Guerra, o Botafogo teve mais lesões, foram 26 em 115 dias, uma média de 0,22 por dia, acima dos períodos. O italiano deixou de trabalhar com Carlo Ancelotti em 2022, após acompanhá-lo em Bayern de Munique, Napoli e Everton. Seu último trabalho antes do Glorioso foi no Istra, da Croácia. Quarta notícia: o técnico David Ancelotti segue balançando no cargo no Botafogo, depois do empate sem gols com o Mirassol no interior paulista neste sábado. Segundo o jornalista Matheus Medeiros, conversas sobre a situação do italiano vão acontecer nos próximos dias. Internamente, ainda não há a certeza de que demitir David seria a melhor decisão. A falta de treinadores disponíveis no mercado pesa contra uma troca no momento. Além disso, ainda se avalia encerrar a temporada com o auxiliar Cláudio Caçapa à frente. Ainda de acordo com Medeiros, existe a sensação internamente que os jogadores não estão executando as instruções passadas pelo treinador. O italiano tem 26 jogos à frente do Botafogo, com 52,5% de aproveitamento até o momento. E última notícia: o Botafogo está em negociação iniciais para reforçar seu setor ofensivo na janela de transferências de janeiro. A diretoria alvinegra monitora atentamente o ponta-direita holandês Ernest Poku, que atualmente atua no Bayer Leverkusen, da Bundesliga. Segundo informações apuradas pela fonte Transfer Goals Brasil, o clube carioca já manteve conversas com representantes do jogador e pode apresentar uma proposta oficial nos próximos dias. Ernest Poku,
de 21 anos, é considerado uma das promessas do futebol holandês e também integra a seleção juvenil da Holanda. O atacante se destaca pela velocidade, drible curto e boa capacidade de decisão no terço final do campo, características que chamaram a atenção do Botafogo, que busca um jogador de explosão pelos lados do ataque. O departamento de futebol do clube vê em Poku um atleta capaz de dar mais profundidade e agressividade ao setor ofensivo, já que ele consegue atuar tanto aberto pela ponta quanto infiltrando em diagonais para finalizar. No Bayer Leverkusen, o atacante vem sendo aproveitado com frequência nesta temporada, somando cerca de 10 partidas, com 3 gols marcados e 2 assistências. Além do time alemão, Ernest Poku teve passagem pelas categorias de base do AZ Alkmaar, da Holanda, onde iniciou sua carreira profissional antes de se transferir para o futebol alemão em 2025. De acordo com informações do portal Fansweek, o Bayer Leverkusen pagou cerca de 10 milhões de euros para contratá-lo e não pretende liberá-lo por menos de 12 milhões de euros, valor que inclui bônus e metas de desempenho. O Botafogo estuda a possibilidade de apresentar uma proposta de empréstimo com opção de compra, o que reduziria o impacto financeiro inicial da negociação. Caso avance nas tratativas, o clube brasileiro planeja oferecer ao jogador um contrato de 4 anos, com metas de produtividade e possibilidade de extensão. A notícia foi confirmada pela Transfer Goals Brasil, que destacou que o interesse do Botafogo é real, mas ainda depende da liberação do Leverkusen para que as conversas evoluam. Caso a negociação se concretize, Ernest Poku seria uma das principais apostas do Botafogo para a temporada de 2026, reforçando o elenco com juventude, velocidade e potencial de valorização no mercado internacional. Encerramos mais um vídeo com o coração alvinegro batendo forte. Deixe o seu like, se inscreve e até o próximo vídeo das notícias do Botafogo Oficial. Botafogo!